Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Oi. eu estou. Eu tô com um problema de internet hoje que tá terrível. Custei entrar. Aqui também cai toda hora já. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa Hoje é a tarde. final. Hoje é o final do episódio. É hoje. Ah, tá. Aí vai finalizar com o professor Rodrigo e com o Antônio. Ah, beleza. Vai ser de peso pesado hoje, hein? Vai. Duas feras aí, uma na química e outra na biologia. Hoje o bicho vai pegar, Creuza. E aí, gente, será que volta mesmo presencial? Então, aqui em São Benedito, a prefeitura mandou um questionário, né, para os pais responderem, para ver, né, se os alunos vão querer voltar ou não, mas eu acho que por aqui não volta, não. Agora, o estado aí está um pouco complicado, né? Estão querendo que a gente volta, mas está muito perigoso, você não acha? Ah, eu acho que enquanto não tivesse vacina, não tinha. Bom, eu acho perigoso para todo mundo, né? Mesmo para quem está em casa, porque os alunos em casa é uma bola de neve isso aí. Tem que ter a vacina, eu acho, primeiro. Jaque. Jaque. A Jaque está com problema
problema seríssimo lá de internet, gente. Cleusa, eu vou precisar tirar o carro aqui para minha mãe, já estou voltando. É o Rodrigo aqui, tá bom? Beleza, Rodrigo, estamos aqui. Robin, Pode Oi. tirar o carro da garagem. Eu tô aqui, é que como a internet está muito lenta, para até eu destravar para falar, aí demora um pouquinho. Eu percebi. O Rodrigo foi tirar o carro da garagem para a mãe dele, que já está voltando. Não tá falando nada, Sara. Eu acho que o problema não foi nem eu. É o quê? Deixa eu ver aqui. Já vai começar já, tá? Só um minutinho. Tem que comprar um foninho, mãe. Põe aqui pra mim. Onde é que põe? É aqui, olha. Tá colocando no lugar errado. alô, então. Oi, Posso iniciar, Jaque? pode iniciar. Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão ouvindo.
Vamos iniciar aí a nossa apresentação de hoje. Nós estamos aí na temporada 3, episódio 3, e vamos fazer uma análise química e biológica de Monteiro Lobato e toda a obra dele. Estou aqui conversando com vocês, já ouço o barulho da chuva, maravilhosa chuva, para coroar bem o sábado. E vai chover até sábado, vocês vão ver. Vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando, não é mesmo? Todos estão me ouvindo? Sim. Ok. Então vamos iniciar aí, eu vou fazer sem interrupção, para ser um pouco mais rápido. Pois bem, o que nós tivemos até o presente momento? Nós tivemos um apanhado geral, uma visão geral do que foi a obra de Monteiro Lobato e do que foi Monteiro Lobato. Essa visão é necessária. Nós vimos a parte de literatura, vimos a parte de português e agora a parte de exatas. Por que é necessário que se enxergue como um todo? Porque isso é aprender, na verdade. Um aluno, ele não está completo se ele não entender todas as partes. É como um quebra-cabeça. Não adianta nada você se especializar em química, ou biologia, ou história, ou português, etc., se você não tiver uma visão do todo. Não adianta a especialização. Então, é por isso que eu, como professor de química, gosto sempre de ir para a área de história, para a área de geografia, de sociologia. Tá? Por quê? Porque não dá para dissociar, não dá para falar de química sozinha. Ok? Ela tem que ter uma visão ampla, né, do todo. Então, por isso que vocês foram aí premiados com 3 episódios falando de Monteiro Lobato. São as 3 partes, aí, as 3 análises de Monteiro Lobato. Como vocês podem ver aqui nessa projeção da tela que eu estou mostrando para vocês, Monteiro Lobato, ele passou 4 anos nos Estados Unidos. E nesses 4 anos, ele analisou toda a economia estadunidense. Ele analisou principalmente a extração do petróleo, que era um produto que havia sido acabado de ser... Ele é conhecido desde a antiguidade, sabe? Mas a forma de explorá-lo, de tirá-lo de dentro da terra com rendimento, começou só lá para 1800 e alguma coisa. E ele ficou 4 anos analisando essa história, de como é que o petróleo era retirado e tudo mais. Depois de 4 anos voltando aqui para o nosso país, ele foi um forte defensor do petróleo. Inclusive, essa frase que vocês estão vendo aí, né, em vários momentos, falando o petróleo é nosso, na verdade, mesmo essa frase ele falou só no finalzinho já da vida dele, o petróleo é nosso. E aí o governo de Vargas, Getúlio Vargas, pegou essa frase e começou a trabalhar na cabeça do povo sobre o petróleo. O Monteiro Lobato, ele tinha uma ideia um pouco mais mais livre do que seria a extração, o refino, ou seja, o uso do petróleo. Para o Monteiro Lobato, quem deveria ter a primazia de mexer com o petróleo, de refinar, de vender, de distribuir, seria brasileiros. Ele tinha essa ideia, que era dos brasileiros. Daí o petróleo é nosso. Claro que em nenhum momento ele falou que seria o Estado que estaria fazendo isso, né? Ele queria só que fossem brasileiros. Ele não queria que estrangeiros viessem para cá e utilizassem o petróleo. Daí, repito novamente, a história do petróleo é nossa, ok? Mas no governo Vargas, ele começou a utilizar o Estado, né? Ele era o presidente na época, ele começou a usar o Estado através de uma empresa que ele acabou criando, e foi a que existe até hoje, a Petrobras. E essa empresa, ela teve a primazia de estar explorando, refinando o petróleo, ok? Essa Petrobras, ela passou anos e anos se aperfeiçoando, ela criou um know-how gigantesco, tá? Ela visitou outros países, ela se espalhou por vários lugares, nós temos aí ramais, né? A atuação da Petrobras em outros países da América Latina, da América do Norte também, e mais ou menos aí no início do século XXI,
começou a se descobrir uma espécie de petróleo que havia no tipo de petróleo chamado pré-sal. O que era esse pré-sal? O pré-sal, ele era... Deixa eu carregar a próxima página aqui. Só um momento, pessoal. Pronto, acho que agora vai... Carregou, né? Bom, aqui nós temos o modo geral, falando sobre o pré-sal. Então, o que é o pré-sal? Vou falar primeiramente da extensão dele. Então, o pré-sal é uma região que os geólogos já descobriram que tem muito petróleo, que ela vai do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. São 800 quilômetros de petróleo em toda essa região que vocês estão vendo aí, eu indicando com a setinha, beleza? Eles tentaram implementar a descoberta e o uso do petróleo no território, né, na terra, mas o rendimento não era muito bom. Então, começou-se a se explorar o petróleo no mar. E aí se achou uma quantidade bem grande aí de petróleo nessa região do mar, que a gente chama de pré-sal. Mas por que, né, que tem esse nome de pré-sal? Aqui nós temos uma plataforma que ela é utilizada para a gente poder extrair esse petróleo, tá vendo? Então, ela é flutuante, né? Ela fica acima do mar, né, nessa região aqui, e é ela que vai fazer a perfuração lá embaixo da terra para poder descobrir o pré-sal. Mas o problema do pré-sal era o seguinte, vocês estão vendo aí na próxima projeção, essa daqui. Vocês podem ver que nós temos aí, ó, mar, praticamente 2.000 quilômetros, 2.000 metros de mar, 2 quilômetros de mar, pós-sal, uma região de sal e a região de pré-sal. O petróleo estava aqui, ó, embaixo do pré-sal. Daí o nome de pré-sal. Pré-sal porque o petróleo está embaixo dele, embaixo do sal, tá, dessa região de sal. E vocês não têm noção de como foi difícil para a Petrobras, porque ela foi a primeirona a trabalhar com esse tipo de problema, como foi difícil ela arranjar um meio de, tendo a plataforma dela flutuante aqui, furar até chegar no pré-sal. A Petrobras teve que inventar tecnologias. E é aí que a gente diz, né, o pessoal gosta de menosprezar muito o brasileiro, foi tudo engenharia dos engenheiros brasileiros que descobriram modos de descobrir, de tirar esse petróleo que está guardado aqui dentro, ok? Tiveram que criar novas brocas, novos métodos, tiveram que criar também dutos para manter a temperatura, porque o petróleo ele estava aqui líquido, né? Porque é muito quente lá no fundo, por causa dos movimentos da Terra e por estar perto do centro do planeta. Aqui é muito quente, o petróleo estava líquido, mas conforme ele subia, né, para ser dragado, para ser levado até a plataforma e esfriando, né, e temperaturas muito baixas. Então esse petróleo que era líquido, ele acabava virando parafina e entupindo o cano por onde saiu o petróleo. Então eles tiveram que inventar uma técnica para esse petróleo não esfriar. Então olha só o problemão que foi arranjado aí nessa situação toda aí do petróleo. Uma das coisas aí que nós temos relativas a isso, dessa profundidade grande aí que nós temos do petróleo, é que nessa época houve um lobby aí do governo, né, para que esse pré-sal, conforme fosse explorado, saísse uma quantidade, um valor, tanto sendo explorado pela Petrobras quanto por empresas estrangeiras, que elas também começaram a participar dessa exploração. Esse petróleo ele deveria ter uma quantidade em dinheiro da exploração dele, do lucro total,
que seria usado para a educação, para a saúde, para a área social, né? Esse foi os royalties aí do petróleo. E era muita grana, meus queridos e minhas queridas, muito dinheiro mesmo que vinha desse pré-sal. Só que o governo atual, né, iniciando no governo Temer e finalizando no governo atual, ele já acabou com esses royalties. Então, a exploração do pré-sal agora, que já não é mais monopólio da Petrobras, né? Agora qualquer um pode explorar, inclusive a Petrobras também, se quiser e puder. Esses royalties não estão entrando mais na educação e na saúde. Essa foi uma grande perda que nós tivemos aí, infelizmente, muito dinheiro, bilhões de dólares serem injetados aí na educação e saúde, que já não serão mais, tá, infelizmente. Bom, vamos tentar aqui jogar a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí, se alguém tiver algum problema aí estiver ouvindo, avisa aí para a gente dar um jeito, mas acho que está tudo ocorrendo sem problemas, né? Vamos lá, aparece tela, acho que apareceu para vocês agora, né? Bom, essa tela, como vocês estão vendo aqui, mostra como é a origem do petróleo, né? Então, o petróleo, ele é o resultado do depósito de restos de animais e plantas de milhões de anos atrás, desde o tempo dos dinossauros. Então, morreu lá um dinossauro, morreu uma planta na época dos dinossauros, aí caiu naquele ponto. Aquele ponto ele recebeu cobertura de terra, de poeira, anos e anos passando, bilhões de anos passando, caindo naquela poeira. E essa poeira ela vai se depositando. Aqui vocês podem ver nessa figura as camadas, tá vendo? Ó, de poeira, de terra que vai se depositando. E aqui nessa parte avermelhada, nós temos aonde estava o resto desses animais, dinossauros no caso, né, e outros animais também, claro, e plantas, onde estava o resto deles. E foi cobrindo de terra. Então, isso aqui é uma região sedimentar. E, de acordo com a temperatura, com a pressão e com essa camada que está por cima, vocês podem ver que ela é a mesma, tá vendo? Tanto na terra quanto aqui por baixo do mar, essa pressão, essa temperatura acabou fazendo com que esses restos animais e vegetais virassem esse líquido chamado petróleo. Então, essa é a origem do petróleo, como nós o conhecemos hoje. Junto com esse petróleo também, nós temos aí a formação de outras substâncias que também nos interessam. Nós iremos agora para a próxima tela, que nós vamos dar uma olhada em quais seriam essas outras substâncias. Essas outras substâncias que nós temos aqui, nós temos aí a formação de um gás que é muito usado na cozinha, que é o butano. Então, o butano ele é um gás o butano ele é um gás utilizado na cozinha, que o nome dele, butano, é uma parte da química que a gente utiliza para estar fazendo a nomenclatura do composto. Então, por que ele se chama butano? Porque porque ele tem 4 carbonos, ok? Porque ele só tem ligações simples entre os carbonos. Lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Então, ele só tem ligações simples, quer dizer, só uma ligação simples, porque tem a dupla, tem a tripla, mas no caso do butano a gente está falando só de ligações simples. Então, ele é saturado, né? Ele tem ali só ligações simples. E o O está dizendo que ele é um hidrocarboneto. Aí, o que é um hidrocarboneto? É um composto que ele tem somente hidrogênio e carbono, como a gasolina. A gasolina que é um resultado do petróleo, essa gasolina ela tem somente hidrogênio e carbono na composição dela, né, da molécula dela, tá? Pode ter um composto dentro da gasolina, entendeu? Dentro do líquido, grudado na molécula, por forças intermoleculares.
mas a estrutura da gasolina é uma molécula que ela tem somente hidrogênio e carbono. Por isso que ela é chamada de hidrocarboneto, né? O butano também é um hidrocarboneto, porque ele só tem hidrogênio e carbono grudados. Aí eu sei disso por causa que ele termina com a letra O. Então, se termina com a letra O é porque ele é um hidrocarboneto. Então, but, 4 carbonos, an, só ligações simples, e a letra O, porque ele é um hidrocarboneto, só tem hidrogênios e carbonos, ok? E para finalizar essa exposição para vocês hoje, o que será que aconteceria no mundo se acabasse o petróleo, né? Eu nem gosto de pensar, porque se você olhar aqui atrás de mim, aqui na escrivaninha que vocês não estão vendo, praticamente 99% do que eu tenho aqui é feito de petróleo, ok? Existem roupas feitas com petróleo, a pintura que a gente utiliza vai petróleo. Ou seja, o petróleo é praticamente a substância X agora na nossa sociedade. Nós já temos aí países que vivem do petróleo, como a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, apesar de perseguir as mulheres e as pessoas de outra religião, etc., é bem reacionária quanto a isso. A Arábia Saudita é um país de bem-estar social. Lá você vive bem, tem um repasse do petróleo bem grande pelo governo saudita. Mas por quê? Porque lá tem muita extração de petróleo. E quando acabar, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita, ser levada a sério, porque e quando acabar, o que nós iremos fazer? Daí aparecem algumas energias alternativas e alguns materiais alternativos para o dia de hoje. Por exemplo, isso aqui é feito de petróleo, o plástico é feito de petróleo. Mas eu posso fazer essa caneta de outro jeito? Posso. Poderia fazê-la, por exemplo, de madeira, ok? Poderia fazer ela, por exemplo, de argila, uma argila dura, ok? Quer dizer, eu posso utilizar outras alternativas para o plástico que vem do petróleo, ok? Cara, a ponta dela, que é tungstênio, não tem jeito, né? Teria que ser tungstênio mesmo. Ou criar outro material, não sei, né? Teria que ser analisado isso, mas para a questão do petróleo, do plástico, poderia ser substituído. E o petróleo, enquanto virando gasolina, virando butano e movimentando a nossa economia através dos carros, etc., nós poderíamos estar substituindo aí por energias alternativas. Por exemplo, a energia eólica, do vento, a energia das baterias, a energia elétrica. Então, vocês estão vendo aí muitos carros elétricos aparecendo, bicicletas elétricas. Aí na nossa cidade nós temos umas 3 ou 4 pessoas que já adquiriram bicicletas elétricas, uma boa saída para o não uso do carro, né, dentro da cidade. Claro que ninguém vai pegar a bicicleta elétrica e ir para outra cidade, né, porque pegar a rodovia com bicicleta já, inclusive, é proibido, né? Mas dentro da cidade seria uma alternativa, né? E o carro elétrico está emplacando aí. Só não anda mais, é óbvio, né? Porque tem todo um lobby aí para não acabar o petróleo assim tão rapidamente, né? Senão já estaríamos aí todos andando aí de carros elétricos, bicicletas elétricas, e inclusive nas nossas casas, não sei se vocês sabem, você pode instalar placas de energia solar. Estão cada vez mais baratas as placas e você pode ter um incremento aí dentro da sua conta utilizando essas placas solares. Então, você pode negociar com a empresa que fornece a energia para que a energia que vem do sol é usada na sua casa possa, o excedente, ser usado pela companhia elétrica e você pagar menos conta, ok? Ou, mais radicalmente, né, que poucos conhecem essa alternativa, você pode também pôr placas solares, instalar baterias estacionárias na sua casa e viver da energia do sol somente, não pagar mais nada para empresa nenhuma que te forneça energia elétrica, beleza? Aí você vai falar assim, mas ninguém nunca me falou disso. É claro que não. Como é que alguém vai te falar dessas coisas? Né? Aí você vai deixar a empresa que fornece energia falindo, não é mesmo? Se todo mundo chegar aí no banco, fizer um financiamento para comprar a placa solar, para comprar a bateria estacionária, para colocar na sua casa e viver livre da energia, né? Por 15, 20 anos, que é quando dura a bateria, você tem que trocar por outra. Quer dizer, se começar a espalhar isso daí, né, alguém vai ficar sem lucro, entendeu? A mesma lógica é a lógica do carro elétrico. Por que não vinga? Não vinga porque alguém está lucrando ainda com o carro, a explosão de gasolina, a explosão de diesel e de etanol. Por isso,
Tá? Então, não tem interesse. Está sempre batendo no interesse. Então, por isso que, finalizando, quando alguma coisa não dá certo, você tem que perguntar sempre assim: quem está lucrando? Aí você sabe a resposta do porquê que algumas coisas simplesmente não andam. Beleza? Obrigado a todos aí pela atenção e vamos tocar o barco. Alô, Jaque, tudo bem? Tudo bem, e você? Vou começar aqui então, tá? Tá. Vou colocar meus slides, como sempre. Apareceu aí? Apareceu? Apareceu, Robin. Apareceu. Tá, a Jeca Tatu aí? Apareceu sim, Rodrigo. Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre o Jeca Tatu, tá? Que é um personagem do livro do Conto de Urupês de Monteiro Lobato, tá? Para iniciar, né, o Brasil em relação à saúde, né, ele durante muito tempo não atingia o povo, né, o interior, né, eles eram quem tinha maior saúde, né, quem tinha mais acesso à saúde era a classe mais alta, né, as pessoas do interior não tinham, né, e depois de um tempo, né, que as pessoas começaram a ir para a cidade, né, começou a amontoar muita gente, começou a ter algumas doenças, né, e Monteiro Lobato ele fez, né, ele fez o livro de contos de Urupês e incluiu o Jeca Tatu, né, que é um cidadão que ele tem preguiça, né, que ele diz que ele tem preguiça, né, anda descalço, fraqueza, tá? Vocês sabem, alunos, como que é o Jeca Tatu, mais ou menos? Já ouviu falar de algum personagem da televisão que parece com o Jeca Tatu? Alguém sabe? Hã? Não sei. Não? Já ouviu Não. falar do Mazzaropi? Também não. Não? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem dele aqui. Vocês estão vendo a tela da internet? Não. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Tá vendo aí? Agora sim. Sim, agora apareceu. Então, esse cidadão aí, então ele foi um ator, né? E ele fez o papel, o Mazzaropi, né? Como um Jeca Tatu. Ele tinha as calças encolhidas, calça rasgado, o caipira do interior mesmo, tá certo? Só para vocês terem uma noção como que é, beleza? Então vamos voltar lá. Tá. Então vamos falar um pouquinho do Jeca Tatu, tá certo? Então, ó, o Monteiro Lobato, vamos ler essa parte aqui. Tá aparecendo na tela? Sim. Tá. Sim. Então, Jeca, por que não trabalhas, né? Pergunta Monteiro Lobato, autor de Urupês Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca, né? Então, esse era o nosso personagem, como ele era. E qual que é a importância dele? Qual é a importância do Jeca Tatu na época, lá para 1918, mais ou menos? Por quê? Qual que é a importância dele, vocês sabem? Não, não sei. Então, depois de um tempo, ele foi utilizado em campanhas sanitárias, tá? Então, Monteiro Lobato escreveu vários artigos, né? Então, dizendo que o povo do interior, né, falando que um povo interior criticando, né, o governo, porque as pessoas, a saúde, né, não chegava, né, a informação não chegava ao povo do interior, né? Então ele foi utilizado, o Jeca Tatu foi utilizado com esse fim também depois, tá? Em campanha sanitarista, tudo bem? E esse Jeca Tatu, ele tinha canseira, ele tinha fraqueza, ele tinha palpitação. Por que que ele tinha isso? Né? Depois Monteiro Lobato foi ver,
né, que ele tinha uma doença, tá certo? Então, Jeca Tatu era uma pessoa vagarosa, desleixada, sem cultura. Tá vendo o slide? Sim. Tá. Então, as características dele: vagaroso, desleixado, sem cultura e educação, vivendo do que a natureza derrama a seus pés. É o que falava, o que o Monteiro Lobato dizia, não idealizando a pessoa, mas sendo realista com a pessoa da época, como foi dito já, como eram as pessoas, né, que eram negligenciadas, né, as pessoas são negligenciadas, até hoje elas são negligenciadas, né, que o governo não se preocupa muitas vezes, né. Então ele retratou um homem real do campo, né, que leva a vida miseravelmente ignorado pelos governantes, lembrado apenas nas eleições. Isso que é ser negligenciado, tá? Então o Lobato ele lança um olhar crítico sobre a realidade, certo? Então ele retrata as péssimas condições do povo, tá vendo o slide? Então o Jeca ele encarna o trabalhador brasileiro sempre no lado mais frágil da luta das classes, tá certo? Com interesse daquele do chefe lá, do coronel, né? Só para ter o lucro, tá? Então, com isso, ele também possui, ele descreve ele como uma doença, né? Que também é negligenciada, né? Temos várias doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas? Alguém sabe? Assim como as pessoas muitas vezes são negligenciadas, né? Só quando é interesse de alguns, né, que preocupa com elas. O que é doença negligenciada? O que seria uma doença negligenciada? Alguém sabe? Não sei. São doenças que, no caso, doença que não, quando a indústria que não interessa para a indústria farmacêutica, tá certo? Aquela pessoa não, aquele grupo não dá lucro para ela, né? Então algumas doenças negligenciadas, como amarelão, né? Como as caridíase, que é as caries lombrigoides, a lombriga, doença de Chagas, doença do sono, todas essas também são citadas, a malária, são doenças negligenciadas, tá? Que muitas vezes não são, que a indústria farmacêutica não se preocupa, pois não dá lucro, tá certo? Assim como o homem está sendo negligenciado nesse caso, e assim como nós temos pessoas negligenciadas também até hoje, né? Então, por exemplo, cerca de 70%, 40%, se não me engano, do Brasil tem saneamento básico, né? O restante, tem muitos lugares no Nordeste, na Rondônia, não tem saneamento básico, ou seja, o esgoto é jogado a céu aberto, as pessoas pisam no chão, né, com esgoto. Beleza? Tá vendo o slide? Vamos lá, vamos seguindo aí. Tá vendo os slides? Tá vendo? Sim. Amarelão, tá certo? Então, vou falar um pouquinho do amarelão bem rápido, tá? Eu não quero me alongar muito. Tudo bem? Então, eu falei de algumas doenças negligenciadas, como as caridíase, como amarelão, tá? Amarelão também nós chamamos de ancilostomose, tá? Ela é causada por um verme, tá? Do filo dos nematóides, que é um tipo de verme circular, tá? Então, ele tem o formato dele é circular. Nós temos outros tipos de verme também, como a solitária, só que é outro tipo, né? Isso aí é um verme tipo circular. Como é que é o ciclo de vida dele? Deixa eu ampliar a tela aqui. Então ele tinha fraqueza, tinha canseira, né? Por quê? Era culpa dele? Não, porque ele estava doente, né? Então ele tinha um verme. Esse verme é o amarelão, né? A doença. Então o agente ancilostoma duodenale é o nome científico, ou Necator americanus, ok? O que acontece aí? Tem um macho e a fêmea, tudo bem? O macho e a fêmea copulam, né? Lá no intestino do cidadão, tá? Copula os dois, produz os ovos, tá? A pessoa defeca, ela pode defecar se não tiver um saneamento básico, por exemplo, pode chegar na rua, não sei, né? Pode chegar em algum lugar, a pessoa pode entrar em contato. Então a defeca, né? As fezes junto com os ovos, né? Os ovos, num solo úmido, por exemplo, pode eclodir, né? As larvas saem dos ovos e permanecem no solo. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, anda descalça, por exemplo, né? Essa larva pode penetrar pela pele, ela penetra pela pele. Tá? Então, a larva desenvolve-se nessa fase, pode contaminar, porque ela se desenvolve e penetra pela pele. E essa larva ela vai passear pelo corpo do cidadão. Né? Ela entra na corrente sanguínea, né? Ela passa pelo fígado, passa pelo estômago, passa pelo pulmão,
tá? Ela passa pela traqueia, né? Pode chegar até na traqueia, tá? E chega no esôfago, tá? E você acaba deglutindo ela, você acaba engolindo ela novamente, tá? Pode causar um problema respiratório bem fraco, né? Uma pneumonia bem fraca, né? Então, nada tão sério nesse caso, né? Beleza. Aí a pessoa engole, tá? E volta ao ciclo. Eles vão lá para o intestino da pessoa, tá? E se reproduz lá novamente. Quando ela chega, ela passando pelo fígado, lá no intestino também, esse verme, na parte bucal dele, né, tem dentes, tem lâminas, tá? Que ao grudar lá no intestino, né, machucar o intestino, derrama líquidos, né, e pode causar um amarelão, que é bem clássico aí da doença. Tá certo? Alguma dúvida? Alô? Alô? Não, nenhuma dúvida. Certinho. Então vamos seguindo aí. Então, característica dos vermes, 1,5 cm, tá? A cápsula bucal característica de dentes ou lâminas, né? Então pode ocorrer coceiras, tosse, lesões, isso aí são sintomas, tá certo? Náuseas, vômitos, cólicas, cansaço, perda de peso, anemia, dilatação do coração, lesões hepáticas, porque ele passa por todos os lugares, tá? Como eu falei para vocês, né? Passa pelo fígado, passa pelo coração, passa pelo pulmão, tá? Beleza? E ele chega no intestino, ele gruda ali e começa a pegar, se alimentar, parasitar das substâncias que tem lá, ok? Pode causar anemia também, cólicas, náuseas, entre outros. Beleza? Então vamos lá. Então isso aqui é anemia, palidez, desânimo, é o que o Jeca Tatu tinha, né? Como é que faz o exame? O exame é muito, como que diagnostica isso aí, né? Muito fácil, né? Só fazer um exame de fezes bem simples, dá para saber, tá? Então é uma doença assim que não é difícil de cuidar, né? Então é uma doença negligenciada, né? E como é o tratamento? Albendazol, memendazol, tá? Tem os memendazol que você toma, tranquilo, tá? É um remédio para verme. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tá. Pessoal, então eu vou passar. Essa parte eu já terminei. Tudo bem? Eu vou passar algumas questões para vocês. A gente vai respondendo junto. Tá bom? Vamos lá? Vamos tentar aqui. Só apareceu a tela para vocês? Apareceu. O que apareceu aí? Sim. Carrote. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Algumas questões bem simples, tá? O certo era vocês fazerem sozinhos, tá bom? Mas a gente vai fazer junto aqui, tá? Eu vou entrar aqui com o meu nome. O que apareceu para vocês aí? Não apareceu nada. Só o seu nome. Certo. Então vamos lá, ó. Temos algumas questões, tá certo? Vamos ver. Apareceu para vocês aí? Sim. Monteiro Lobato foi, é isso? Aham. Certo? Quem que Monteiro Lobato foi? Um importante escritor brasileiro, um barbeiro, um desenhista ou um contador de histórias? Muito fácil, Importante hein? escritor. Isso. Isso é muito fácil, né? Depois umas coisas em base aí, né? Então vamos lá. Monteiro Lobato é considerado o quê? Tá vendo aí? O azulzinho ali, ó, o pai da literatura e da juvenil. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá, vamos lá.
Qual artista modernista Monteiro Lobato criticou? Isso aí foi falado numa aula aí, né? Quem que ele criticou? Alguém sabe? Não sei. Anitta Foi a Anitta Malfatti? Malfatti? Isso! Muito bem. Perfeito. Seguindo aí. Em quais gêneros Monteiro Lobato se destacava? Alguém sabe? Pode ser professor também, não tem problema não. Mas está muito fácil, né? Alunos. Conto e fábula? Perfeito. Questões fáceis, hein? Já que a tatu apresentava coloração muito amarelada, em disposição. Qual é a doença dele e o verme causador? Alguém sabe? Amarelão. Vai ter escrito o nome científico, alguém sabe? Vermelho? Exatamente. Quem respondeu? Eu, Gabriel. Gabriel, beleza. Acabando já, viu, galera? Para não ficar tão chato, né? Outra legal. A doença do Jeca Tatu, conhecida como amarelão, é transmitida? Pelo Pelo solo solo. contaminado. Perfeito. Vocês estão bons mesmo, hein? Vamos lá. Jeca Tatu é um modelo de caipira não idealizado, está presente na obra. Alguém sabe? Urupês? Perfeito. Nota 10, hein? Vocês estão indo bem, muito bem. A contaminação da ancilostomose, passou rápido, acontece como? Como que acontece a contaminação pela ancilostomose? Eu falei nos slides lá, tá? Anda descalço em um solo infectado. Perfeito. Sobre a ancilostomose, uma marca alternativa incorreta. Sobre a ancilostomose, marca alternativa incorreta. Vamos ver qual que vocês conseguem acertar aí. Os vermes se fixam com estrutura parecida com dentes ou lâminas. Uso incorreto, hein? O uso de calçados não pode ser considerado medida de prevenção. A pessoa com essa doença tem o transporte de oxigênio prejudicado. A adoção do saneamento básico é uma medida de prevenção. Qual que está errado aí? Laranja. Perfeito. Muito bom. A contaminação da ancilostomose acontece como? Vixe, de novo. Deixa eu ver. Tá fácil essa, hein? O vermelhinho Andar aí. descalço. Isso. O vermelho. Tá repetidas as questões aqui, né? Mas vamos lá, eu passei uma dessas. Ah, não, essa aqui tá diferente. A doença ancilostomose é causada por... Eu coloquei lá nos slides para vocês. Ancilostoma do adenale e... Quem sabe? Eu acho que é o vermelho de novo. Perfeito, vermelho, muito bem. Acabando já, tá? Esquistossomose, ascaridíase e ancilostomose são doenças causadas por... Vermes. Perfeito. E 13, a ancilostomose conhecida como amarelão, causada pelos parasitas Necator americano e ancilostoma do andenale. Atinge que lugar? Fácil, hein? É o azul. Intestino. Perfeito. Quem falou intestino? Eu, Juliano. E verdadeiro ou falso para acabar, os vermes causadores da ancilostomose, alimentos de sangue, podem causar um quadro de anemia no paciente. Verdadeiro ou falso? Claro que é. Verdade. Azul. Certo. Então, pessoal, a minha parte tá certo, tá? Então era isso que eu ia passar, tentar fazer o mais breve possível, tá? Para não cansá-los, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu?
Jaque. Ele já terminou, Jaque. Bem baixinho. Bem baixinho. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Sim, agora melhorou. Sim. Gostaria de falar alguma coisa antes da gente finalizar? Eu quero falar. Então fala. Eu acho muito top essa TV Ávila, eu adoro. Quero parabenizar os nossos alunos que estão participando aí, né, ativamente. Hoje o Antônio me ensinou o que era pré-sal. Eu não sabia, 56 anos, não sabia o que era pré-sal. Foi top, adorei. Rodrigo, esse amarelão aí eu tive, viu? Quando eu era criança. Foi muito top hoje, gente. Vocês estão de parabéns. Orgulho de vocês. Continuem assim. Obrigado. Obrigada. Algum aluno gostaria de falar alguma coisa ou dar uma sugestão para o nosso próximo episódio da TV Ávila? Antônio, Manda. sobre o fato do petróleo, petróleo ser um recurso limitado, você acha que futuramente o ser humano vai tentar desvendar, tipo, descobrir alguma outra forma de substituí-lo? Quem fala? Gabriel. O Gabriel. É o Wolverine, né? Gabriel Wolverine. Bom, com certeza. E o ser humano, ele é engraçado. Ele funciona assim. Tudo vai bem. Ele está lá de boa. Aí começa a dar errado. Aí ele vai e descobre uma solução. Mas ele só acha uma solução se tiver já pesquisas feitas. Por isso que, às vezes, né, o pessoal costuma criticar muito o professor de universidade, falando que ele não produz nada. Ele só pesquisa, pesquisa, pesquisa e não vira nada. Não é assim, né? Está pesquisando aquela pesquisa, ela fica guardada. Se em um certo momento necessitar dela, essa pesquisa vem à baila e começa a ser utilizada, ok? É como, por exemplo, o Gabriel, né? Você sabia que antigamente não existia o trator? Não existia o trator. Mas na Primeira Guerra Mundial eles precisavam de um carro de guerra que não atolasse, que a maioria deles atolava. Aí o que eles fizeram? Inventaram o trator de esteiras. Quer dizer, mas o quê? Foi no sufoco. Mas já tinha estudos para fazer essa máquina. Entendeu? Então o petróleo vai pelo mesmo caminho. Por enquanto o pessoal está de boa, que nós temos aí mais 50, 100 anos de petróleo. Mas quando chegar perto de escassear mesmo, aí eles vão achar a solução. Fechou? Uhum. Rodrigo, Oi, pode falar. qual a diferença entre um verme e um parasita? Qual é a diferença entre o verme e o parasita? Não, então, o verme é um parasita, né? Tá certo? Porque suga, né? Tem a ver com sugar, abusar, explorar, tá? Então, por exemplo, um pernilongo, ele é um parasita também, que ele vai sugar, ele vai explorar o indivíduo. Tá certo? Então, o parasita é isso aí. O verme, ele é um parasita. Tá certo? Uhum. Só isso? Só. Mais alguma pergunta? Ninguém mais quer perguntar? Ô, Rob, depois esse povo que tá perguntando aí, Ok. fecha com 10, não é? Aí o pessoal fica perguntando, por que eles fecharam com 10? Olha lá. Não é não, Rob? Exatamente. Tem que fechar com 10 mesmo. Curioso, pergunta, né? Falando nisso, quem que perguntou aí? Fazendo um favor. Gabriel. Ó, o Gabriel. O Gabriel perguntou pro Antônio também, né? Tá certo. Mais alguém? Mais alguma dúvida?
Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, pega essas doenças que são isso daí. Eu não vou ter tratamento se eu for na farmácia? Vai ter tratamento, justamente é isso. É doença que tem tratamento, tá? Só que muitas vezes o grupo de pessoas que tem uma região, uma classe que tem essa doença, tá ouvindo? Não dá lucro muitas vezes para a indústria farmacêutica, tá? Então, por exemplo, Entendi. tem muita gente doente lá no Nordeste, um problema de saneamento básico que podia investir nisso. Isso também é uma negligência, né? E não dá bola, porque só vai interessar para eles no momento de eleição, né? Na hora que está interesse em voto, essas coisas. Mais ou menos isso, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Não temos mais nenhuma? Então acho que a gente pode encerrar, né, Antônio? Eu acho que sim, maravilhosamente. Mais um episódio perfeito feito, né? Obrigado aí pela É, participação de todos os alunos, hein? Todos os professores. Muito obrigado a sim, vocês. agradeço também. Obrigado Se pela não fosse participação. eles, né? É, então tá bom. Vamos finalizar então. Muito obrigado a todos aí, tá? Obrigado a todos. Alô, Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o tchau para próximo capítulo. todos. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Parabéns, meninos. Aguardando o próximo.